Fala aí, meus bacaninhas, meus sextas-feiras. Tudo bem, gente? Não é vídeo respondendo perguntas, eu tive uma mudança de rota. Tiveram muitas perguntas sobre possível volta do Messi e muitas notícias, muitas informações nessa sexta-feira sobre possível volta do Messi. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, para evitar que um tema tão importante ficasse no meio de perguntas sobre como que eu faço para chegar na gatinha da outra sala, que é muito mais importante, eu vou fazer esse vídeo sobre possível volta do Messi ao Barcelona, que nós temos até aqui. Vou responder as perguntas que vocês mandaram. A única coisa, vou postar no sábado o vídeo das perguntas. E hoje esse vídeo sobre o que nós temos até aqui, dia 30 de março, eu não sei mais que dia, 31 de março, acabei de chegar de viagem também, sobre possível volta do Messi. Então vamos lá, o que a gente tem sobre possível volta do Messi ao Barcelona? Eu acho que vai ser longo porque eu quero explicar todo o contexto para vocês conseguirem entender. Se fosse um quebra-cabeça, seria um quebra-cabeça de 5.000 peças. Não é um quebra-cabeça fácil de se montar. Nessa sexta-feira a gente teve o Rafa Yuste, que é o vice-presidente do Barça, admitindo que existem conversas. E a gente teve também a declaração do Xavi na prévia do jogo contra o Elche, também falando que conversa muito com o Messi, que são amigos e que eles se falam regularmente, mas que não é o momento de falar disso e que é uma situação muito difícil. Eu vou me basear aqui em informações, eu tenho poucas, tá? Sobre se é ou se não é e tal, basear em informações da Catalunya Rádio dessa semana e também do Gerard Romero, do Rijantes, que é quem melhor está informando sobre isso desde muito tempo. O Gerard Romero, que hoje é uma baita referência para falar sobre o Barcelona, sempre foi, mas cada vez mais, que ele há muito tempo já está falando dessa possibilidade. Durante a Copa do Mundo, Messi e Paris Saint-Germain apertaram as mãos e falaram, tudo certo, quero continuar de ano em ano e agora vamos ver a questão salarial, contratual, como que vai ser o novo contrato e tal. O Messi ganhou a Copa, voltou como um jogador super valorizado, não só por dentro do campo, mas pelo que ele acrescenta fora do campo. Das 5 fotos mais curtidas da história do Instagram, 3 são do Messi. Isso não é um tema bobo. Quer dizer que o Messi atrai engajamento, atrai pessoas, muita gente de qualquer contexto do planeta acompanha o Messi. Ele levou muitos patrocinadores ao Paris Saint-Germain, a cartela de patrocinadores do Paris Saint-Germain ganhou 10 patrocinadores novos desde que o Messi chegou. E depois de tudo isso, na hora de sentar e de conversar sobre o novo contrato, o PSG ofereceu menos ao Messi. Então, a única reunião que houve foi muito ruim entre o pai do Messi, o Jorge Messi, e o Paris Saint-Germain. E por que o Paris Saint-Germain ofereceu menos? O Paris Saint-Germain está ferrado com o fair play financeiro. Nos últimos 3 anos, foram 780 milhões de euros em prejuízo. O Paris Saint-Germain teve um prejuízo de 780 milhões de euros. E no fair play financeiro da França, pelas regras francesas, se você tem prejuízo, o seu dono pode chegar lá, meter um dinheiro para amenizar esses prejuízos e o clube continuar funcionando. No fair play financeiro da UEFA, não é assim que funciona. No fair play financeiro da UEFA, existe uma regra que se você tem 3 anos seguidos de prejuízos, você começa a sofrer punições. E o Paris Saint-Germain já bateu 3 anos completos de prejuízos. Então ele recebeu na temporada passada uma multa de 55 milhões de euros, ele pagou 10, e aí tem uma norma que é o seguinte, se no ano que vem você não corrigir, você tem que pagar os outros 45. E ele não vai corrigir até o final dessa temporada, né, que é quando vai contar, o seu prejuízo. Quem está tendo prejuízo na casa de 200, de 300 milhões de euros não vai de repente passar a ter lucro e o Paris Saint-Germain não fez nada para ter lucro. Pelo contrário, renovou o contrato do Mbappé com valores que não existem. O contrato do Mbappé ele ganha mais de 150 milhões contando salários e luvas, né, o prêmio de assinatura, por ano. Então ele vai ter um prejuízo que deve ser superior a 100 milhões de euros. Então o Paris Saint-Germain vai sofrer essa consequência de pagar 45 milhões de multa e pode sofrer novas sanções, que, por exemplo, é não poder inscrever novos jogadores em Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain pode contratar, eu vi hoje notícia, que o Paris Saint-Germain quer o Bellingham. Pode contratar o Bellingham, mas se ele for punido, ele não pode inscrever o Bellingham na Champions. Vai ficar jogando Liga 1 durante pelo menos um ano. Então, vendo essa situação de que o Paris Saint-Germain não pode oferecer mais ao Messi por conta de fair play, de que o Paris Saint-Germain talvez não possa renovar o time, o Messi começou, segundo eu apurei, a ter dúvidas sobre o projeto do time. Esse time que chegou umas oitavas de final contra o Bayern e teve que colocar adolescentes em campo porque o elenco é o que é e que não pode para a próxima temporada talvez contratar e que para a próxima temporada vai ser isso daqui ou pior, porque talvez tenham que sair jogadores, por exemplo, talvez tenha que vender o Neymar para resolver esse problema econômico que ele tem com a UEFA.
Então o barco do Paris Saint-Germain talvez deixou de ser um barco atrativo. Somado a tudo isso, o Messi foi vaiado contra o Rennes. Porque ele não dá uma demonstração de amor ao clube, porque ele não renova com o clube. É tipo você brigar com sua namorada, ela chega na sua casa e você trata ela mal, pra ver se ela começa a te tratar melhor. Assim, como tudo no Paris Saint-Germain é muito artificial, até o amor lá é artificial. Então estão pressionando o Messi para que o Messi ame o clube que ele defende profissionalmente. Enfim, a situação com o Paris Saint-Germain é pior do que era. Quando eles apertaram mãos, a situação era melhor. O Messi volta campeão do mundo, super valorizado, oferecem menos e a promessa é que o time não seja bom para a próxima temporada, que não consiga se reforçar para a próxima temporada, soma-se a isso a torcida que não está do lado dele. No meio disso tudo, o Joan Laporta se reuniu com o pai do Messi para tratar de uma despedida, o Messi saiu daqui muito mal, para tratar de uma despedida mais decente com o Messi. E ali as coisas começaram a se aproximar. Houve bom feeling, bom entendimento, então ali a coisa começou a caminhar. Para que depois, se o próprio Messi falasse, olha, vamos ouvir o que o Barcelona tem, essa informação da Catalunya Rádio essa semana, vamos ouvir o que o Barcelona tem e vamos deixar de ouvir só o Paris Saint-Germain. Até então o Messi só negociava com o Paris Saint-Germain, não havia nenhuma negociação com outro clube e agora não é nem que negocie com o Barcelona, mas agora escuta-se o Barcelona, agora eles estão abertos a ouvir o Barcelona. Entra a segunda parte do plano, uma coisa é o Paris Saint-Germain e tudo isso que eu pintei aqui, e outra coisa é o Barcelona, que é um capítulo à parte. Envolvido num possível escândalo de manipulação de resultados de forma contínua por 18 anos, o caso Negreira, o Barcelona pode ser excluído da próxima Champions. A UEFA tem o direito de falar, Barcelona, isso aqui está fedendo demais, a justiça espanhola ainda não te puniu, mas eu não vou aceitar que um clube que tem uma situação tão nebulosa jogue o meu campeonato. Então a UEFA tem o direito de decidir que o Barcelona não joga. E isso pode fazer com que o Messi mude seus planos, de não jogar, de não vir para um clube que não quer jogar, que não pode jogar a Champions via UEFA. E talvez não seja um problema fácil do Barcelona resolver com a UEFA, porque não são melhores amigos, então talvez a UEFA endureça demais ao Barcelona as justificativas que ele precise dar sobre o caso Negreiras. A sensação que eu tenho sobre o caso Negreira é que está fedendo menos do que fedia no início. Fiscalia disse que não tem indícios de manipulação de resultado, a agência tributária disse que não tem como provar. Eu sou completamente favorável que se continue investigando tudo, mas a sensação que eu tive quando teve denúncia que eles tinham acesso às contas é que vão rastrear esse dinheiro. Entrou 7,5 milhões na conta do Negreiras, vamos ver para onde é que saiu. Os saques do Negreira começaram em 2016, ele é contratado porque ele começou a sacar quantias em dinheiro. Então, bom, saca quantias em dinheiro, paga alguém em dinheiro, não dá mais para rastrear. Só que ele é contratado desde 2001 do Barcelona. Só começou a sacar em 2016. Pô, os caras ficaram 15 anos sem receber e só agora começaram a receber. E saíram notícias também de favores do Negreira ao Barcelona, que são coisas muito pequenas. Indicar ao Barcelona quais cartões são bons para recorrer no tribunal ou não. Avisar ao Barcelona quando vai ter alguma visita de algum membro da Federação Espanhola para ter bom relacionamento, ter algum interlocutor com a Federação para ter bom relacionamento. Uma coisa que é pior é que tipo, os membros do comitê de competição, que seria quase com o STJD do Brasil, que eles não fossem todos de Madrid, para que fosse mais espalhado pela Espanha e tal. Então o Barcelona pediu que o Negreira intercedesse sobre isso. Continuo achando que é uma relação eticamente horrorosa, que não se pode contratar o vice-presidente da comissão de arbitragem, que isso é horrível para o clube, que o clube não deveria ter feito isso jamais, quanto mais por 18 anos. Mas tenho a sensação de que se não aparecer um grandíssimo fato novo, isso não será o suficiente para incriminar o Barcelona nesse caso. Enfim, fechado o parênteses Negreira, voltando a falar do Messi. Além dessa situação de talvez ele não poder jogar a Liga dos Campeões, existe a situação financeira do clube. As alavancas já não servem mais como na temporada passada. Para explicar as alavancas. O Barcelona estava ganhando menos dinheiro do que ele deveria com o que ele gastava. O que ele fez? Ele vendeu partes, não do clube, ele vendeu partes de produtos do clube, direito de transmissão, Barça Studios, né, que é tipo a produtora audiovisual do Barcelona, coisa de criptomoeda, coisa de internet, não sei se, não é internet 3G, claro que não. É ambiente virtual, né? Tipo esses metamundo, essas coisas assim. Então ele vendeu esses ativos do clube por um valor alto para conseguir ter mais dinheiro do que ele gastava. Então com esse dinheiro a mais que ele gastava, ele podia ter mais massa salarial e contratar jogadores. Acontece que em 28 de novembro a Liga falou, cara, não é mais assim que funciona. A partir de agora, se você ganhou 400 milhões de euros com alavancas, você não pode falar que você tem esse dinheiro agora.
Esse dinheiro tem que entrar parcelado no seu balanço em decorrência de quantos anos de contrato. Então o Barcelona vendeu lá os direitos de televisão, eu acho, estou de memória aqui, 400 milhões, 25% dos direitos de televisão de La Liga por 20 anos. Então o Barcelona tinha uma bolada de 400 milhões. Agora ele não tem mais essa bolada de 400 milhões. Ele tem que dividir isso por 25 anos. Então o limite de massa salarial, de fair play e tal, que estaria aqui com as alavancas, caiu para cá. Então o Barça tem que reduzir isso daqui. O Barça tem que reduzir 200 milhões de euros de folha salarial para inscrever os contratos que ele já está renovando. É o rolo do Gavi, por exemplo, que foi inscrito e desinscrito. Tem o Baldé. Eu não sei se o Araújo foi inscrito já no último meio do ano ou não, senão também tem o Ronald Araújo. Então o Barça ainda tem que inscrever os que estão aqui, antes de pensar em inscrever o Messi. E de comprar jogadores. Então, assim, isso daqui é um problemaço que o Barcelona vai ter, tá? Um problemaço de 200 milhões. E a gente sabe como é que ela liga, a gente sabe como é que é o senhor Javier Tebas e a boa vontade que ele tem de que os clubes da Espanha façam investimentos. Especialmente o Barcelona. Então, não será uma situação fácil. E é uma situação importante de resolver. Outra coisa é que o Messi, que o último contrato dele do Barcelona era de 110 milhões de euros por temporada, e eu já expliquei que ele rendia mais do que 110 milhões de euros, merchandising, venda de camisa, presença de torcedor no estádio, a atração, patrocinadores, a atração que o Messi causava era superior ao que ele custava, só que isso não é uma coisa do dia para a noite. Não é o Barcelona assinar o Messi em junho, e em julho ele apresentar para a La Liga, olha, vamos ganhar tanto dinheiro com o Messi. Você tem que de fato estar ganhando mais dinheiro com o Messi, então não é simples. Outra coisa é que o Messi venha para cá abrindo mão de muito dinheiro. Que ele venha para ganhar um salário, não vou nem falar de um jogador normal, mas assim, um salário quase que simbólico no Barcelona. Se ele estiver disposto a isso, se tudo que ele está vivendo no Paris Saint-Germain, mais a situação familiar, não é fácil viver em Paris, não é diferente, é muito diferente de Barcelona, tem a questão da língua, tem a questão das crianças dele que estão em período de escola, tem a esposa dele, todo mundo prefere Barcelona, então tudo isso pode influenciar que ele volte também. Por que ele não vai para a Premier? Por que ele não vai para o Chelsea, que é rico pra caramba? Por que ele não vai para o City jogar com o Guardiola? Essa questão familiar pesa muito. Eu tendo a não pensar que o Messi vai querer uma nova aventura nesse momento da vida dele. Por 2 anos, tirar a família de mais um país, levar para mais um outro país, para as crianças que estão se adaptando a um lugar, se adaptarem a outro, não acredito que pelo perfil dele ele faça isso. Acho que é mais fácil que ele volte para o Barcelona, que ele fique 2 anos por aqui e que depois ele vá para os Estados Unidos, onde também se fala muito castelhano, Miami, que é onde ele gosta muito, e que a família dele ficaria mais bem adaptada lá. O clima é bem melhor do que na Inglaterra, do que na França e tal. Então, por uma questão familiar, seria mais tranquilo para ele e para a família. Esse é o quebra-cabeça, meu povo. Questão com o Paris Saint-Germain, que continuam negociações, tá? Não fechou a porta do Paris Saint-Germain, não. Continuam negociações com o Paris Saint-Germain, mas estão mais distantes do que antes. O Barcelona percebeu a brecha e entrou. Por enquanto, o Barcelona entrou com a boa vontade, com carinho, com essa reaproximação na porta, pai do Messi. E o Messi, depois da Copa do Mundo, está muito mais leve. Tá vendo como o Barcelona está melhorando. Uma coisa que ele, antes, por exemplo, eu cheguei a falar aqui em algum vídeo, que voltar para o Barcelona seria muito ruim para ele, porque ele teria que voltar aos 36 anos para ser o salvador da pátria. Hoje ele não precisa mais ser o salvador da pátria. O time está 12 pontos na frente do Real Madrid. O time acabou de ganhar uma final do Real Madrid. Não sei se vai passar na Copa do Rei ou não, até porque vai ter muito desfalque para o jogo de volta contra o Real Madrid, mas está numa semifinal. Então uma coisa era voltar para um clube muito cabeça baixa, para um clube, um time, principalmente um time que não funcionava, que mais um ano sem ganhar, para voltar para aquela época tão maravilhosa que se ganhava tantos títulos. E outra coisa para voltar para um time que já está funcionando, que está ganhando. Então é isso. Eu vou fazer aqui rapidamente para finalizar, porque muita gente perguntou também, como jogaria o Barcelona com o Messi. Vai ser rapidinho, tá? Então, vou mostrar aqui mais ou menos, ó. 4-3-3 normalzinho, que estamos acostumados a ver a vida inteira Barcelona, né? Seria isso aqui. Então, lateral direito, sei lá, Koundé, Araújo, Christensen e Baldé, Busquets, Pedri, Gavi, Messi, Lewandowski e Dembélé. Uma coisa base. Primeira questão, Busquets. Fica ou não fica? Se não, e o Messi gosta muito dele, ele gosta muito do Messi. A renovação do Busquets pode depender do Messi ficar ou não. Se Busquets ficar e o Barcelona quiser repetir o quadrado de meio campo, podia ser Busquets, De Jong aqui mais perto dele,
Pedri mais por aqui, Gavi aqui, Messi e Lewandowski. Muita gente por dentro. O Barça precisa de profundidade, então vai precisar de laterais muito ofensivos. O Baldé já é. O Condé não é. Ou o Araújo, quando joga por ali, não é. Então você precisaria ter um lateral pela direita mais ofensivo, mais corredor e tal, e que não é fácil de contratar. Outra coisa é, se o Busquets não renova, De Jong, Gavi, Pedri, Messi, Leva e Dembélé, por exemplo. Então, e aqui pela esquerda o outro lateral ataca e na defesa 3 zagueiros te defendem mais. Equilibra mais o time sem o Busquets. Mas a relação Busquets-Messi é uma relação muito próxima de confiança, não só dentro como fora de campo, que talvez o Busquets fique, não sei se fica para ter um papel de titular, para jogar de vez em quando, para revezar com o De Jong, mas essa daqui me parece a possibilidade mais normal. Se defende com 3, os 3 meio-campistas com muita energia, Gavi, Pedri e De Jong, Messi mais por dentro, perto do Lewandowski, quase como um Thomas Müller, Dembélé bem aberto, dando a famosa profundidade pelo lado, de vez em quando é enfiada de bola para o Messi aqui, de vez em quando é o time tá mais recuado tal, e o Messi ter bola longa para o Dembélé ou para o Leva, e pelo outro lado o Baldé. Me parece um desenho mais normal de se fazer. Eu não vou muito longe aqui, se contratar algum Dogan, onde é que ele entra tal, porque são muitos capítulos para um vídeo só. Mas taticamente também tentei explicar aqui o que seria a volta do Messi para se desenhar nesse time do Barcelona. Enfim, é isso daqui, o que temos até agora. Repito, a maioria das informações aqui é baseada no trabalho do Gerard Romero e também da Catalunya Rádio, que essa semana já tinha dado a informação de que o Messi tinha aceitado ouvir conversa com o Barcelona, e hoje foi confirmado, sexta-feira, confirmado com o Rafa Yuste e também pelo Xavi, de que conversas existem. Da minha parte, o que eu tenho é essa sensação de como vai a coisa com o Paris Saint-Germain, de que por que a coisa está travada com o Paris Saint-Germain, a questão familiar da possível volta e de se ver salvador da pátria num momento anterior e que agora já percebe que a coisa não seria bem assim. É o que eu tenho e o que os outros companheiros daqui com muita qualidade têm também. Vamos explicando passo a passo, vamos ver para onde que a coisa vai e como é que ela vai se desenvolver. Repito, amanhã eu vou responder as perguntas de vocês, então não vou responder amanhã sobre Messi, a não ser que tenha alguma coisa que tenha ficado mal explicado e alguém me lembre e eu veja. Mas mudança de planos aqui na agenda da semana. Muito obrigado para quem mandou mensagens com saudades do canal nessa semana. Eu estava no Brasil, eu precisava desconectar, eu precisava de um tempo de qualidade com a minha família e por isso eu fiquei mais ausente mesmo. Voltando com tudo. Vídeo respondendo perguntas amanhã, Barcelona e Elche, vídeos que eu vi no final de semana, um final de semana com muitos jogos bons, então tem Milan, Napoli, tem Manchester City, Liverpool, tem mais clássico por aí também, tem PSG Lyon, tem Bayern Dortmund, enfim, vou assistir muita coisa nesse final de semana para o vídeo da segunda-feira, e aí a gente continua a agenda com prévia de Barça Madrid, vídeo pós-Barça Madrid, enfim, se puderem curtir, se inscrever aqui, voltamos com tudo. Valeu, gente, um beijo para vocês, estava com saudade e até mais.